Se encontra Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, olha a Marta aí de novo, gente. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Olha aí o tema da nossa mensagem. Vamos ler comigo, gente. 1, 2, 3. O valor da mesa. E eu faço uma pergunta: qual o valor que a mesa tem para você? Eu não estou falando quanto ela custa. Eu não estou falando do seu fabricante, do seu material, da sua beleza, do enfeite que tenha por cima dela, não. Eu estou falando do valor da mesa, a mesma mesa que Jesus valorizava, o Senhor da mesa que valoriza a mesa. Na minha casa, nós temos princípios quanto a isso. Confesso que aprendi especialmente com força da minha esposa. Eu venho de uma família pequena, de uma mãe trabalhadora que passava o dia fora. Então era eu quem todos os dias tinha que preparar a comida, colocar a mesa para o meu irmão mais novo e organizar a casa. Minha mãe saía às 7 da manhã, voltava depois das 10 da noite. Na maioria dos dias é o que eu me lembro. Então essa não era uma cultura muito forte, muito viva na minha casa. Mas depois que eu encontrei a Renata, Renata, eu te amo, viu? Tudo mudou lá em casa. Nos primeiros dias de relacionamento, ela sempre dizia assim para mim: vamos para a mesa. E ela começou a criar essa cultura. Isso vem de família, isso vem de berço. E eu tenho acompanhado a história da sua família e a tradição que eles carregam. Então, desde então, a gente tem feito um esforço danado, e eu vejo também o esforço dela para manter esse padrão na nossa casa. Então, acordou, um espera o outro, a gente vai tomar café da manhã, almoço, jantar, e a gente não perde nenhuma das oportunidades. O Rodriguinho adora, porque ele chega na mesa e faz a oração. Ele é especialista. Você já conhece o Rodriguinho, né? Ele é meio atirado. O Rodriguinho é meio Pedro, sabe? Ele sai tomando a frente de tudo. Então ele diz: vamos orar. Aí ele já começa. E ele aprendeu uma oração na escolinha dele que ele faz assim: menino Jesus que nasceu em Belém, abençoe a comida e a nós também. Amém. Então todo dia tem essa oração na nossa casa. E isso é muito gostoso. E a gente vai crescendo nesse tempo de mesa, valorizando. E na cultura judaica, por exemplo, a mesa não era um móvel de enfeite como tem sido nos nossos dias. Na cultura judaica, ela era como um altar, onde a família ali se reunia. Tanto é que o salmista, no Salmo 128, no verso 3, na parte B, ele diz que os teus filhos serão como um rebento de oliveira à roda da tua mesa. Uma família estruturada, uma família bem-sucedida, uma família que cresce, que avança nos caminhos do Senhor, passa pelo poder da mesa. Já na nossa cultura, a mesa tem se tornado objeto de enfeite. Ela muitas vezes está só lá no canto. A gente mal olha para ela, coloca um jarro bonito assim, com as orquídeas de plástico,
né? E ela fica lá. Se recebermos uma visita importante, a gente usa. Se não, no máximo, ela serve para apoiar as compras, quando chegam do supermercado. E a gente vai vivendo nessa era de fast food, nesse tempo acelerado, perdendo a oportunidade de conhecer as pessoas que convivem conosco, de conhecer as suas dores, de conhecer as suas crises, de acompanhar o seu dia a dia. Queridos, a Bíblia dá importante valor ao poder da mesa. Se a gente para olhar o ministério de Jesus, você vai encontrar Jesus mais à mesa com seus discípulos do que pregando. Você não vai encontrar poucas vezes Jesus num púlpito, mas na mesa ele estará todos os dias. A Bíblia dá tanta importância para a mesa, que o Evangelho de João começa com um ministério de Jesus iniciando nas bodas de Caná, num casamento. Casamento tem mesa. E termina onde? Jesus ressurreto, restaurando Pedro na mesa. Há toda uma importância. O evangelista Marcos divide o ministério de Jesus em 3 fases. Primeiro, na despedida dele da Galileia, quando ele faz uma refeição com 5.000. Depois, na despedida dele da região de Decápolis, quando ele faz um banquete para 4.000. Depois, na despedida nos discípulos, quando ele está à mesa com ele, preparando a última ceia. Dada a importância, o valor que Jesus de Nazaré dá à mesa. Agora, eu não sei por que a gente hoje tem tanto medo. Parece que tem sido mais fácil a gente sentar assim em auditórios, porque nuca não fala. Mas de frente um para o outro, a gente vai precisar ouvir. E muitas vezes o que nós não queremos é ouvir. A gente faz amigos na internet, mas não quer mais conversar com uma pessoa frente a frente. Porque na internet você finge estar vendo, você finge estar conversando, mas frente a frente não. Há um valor imensurável, há uma tradição que precisa ser resgatada. Se você é de Deus, se você crê nas Sagradas Escrituras, se você é um verdadeiro cristão, se você ama a sua casa, ama a sua família, você precisa valorizar esse tempo de mesa. Você consegue entender o valor que a mesa tem? A crise na família em nossos tempos passa pela desvalorização desse tempo. As pessoas deixaram de lado. As refeições agora são solitárias. Cada um no seu tempo, com o celular à sua frente. Uma pesquisa feita na Inglaterra aponta que as lojas conseguiram constatar um crescimento de 40% na venda de móveis de escritório. Mas, pasme, uma queda de 8% nas vendas de mesas de jantar. 25% das famílias da Inglaterra já jantam sozinhas, não fazem mais refeições à mesa, e 35% delas nem mesa tem mais em casa. No Brasil, 40% das famílias não jantam juntas, 70% jantam com TV ligada, e cerca de 95% com o smartphone à mesa. Assim tem caminhado a humanidade. Essa mesma humanidade que nós vivemos falando que seus valores estão corrompidos. Essa mesma humanidade que nós vivemos apontando falhas, defeitos, mas seguimos no mesmo jeito, no mesmo fluxo. Uma pesquisa na Universidade de Harvard constatou que famílias que sentam para pelo menos fazer uma refeição por dia juntos encontram em seus filhos maior capacidade de leitura, maior resiliência, maior desempenho escolar, um vocabulário mais amplo, além de apresentarem menores índices de entrada para o uso de drogas ilícitas e bebidas. Há poder na mesa, há poder na comunhão, há poder na comunicação. E aí a gente tem que parar para se perguntar qual o valor que nós estamos dando à mesa, a esse tempo. É uma tradição que precisa ser resgatada, que se está esquecida. É o marido no quarto assistindo televisão e a esposa jantando sozinha. Ou ele assistindo futebol. E as coisas estão vivendo desse jeito. As famílias não se comunicam mais, as pessoas estão trocando a mesa da paz, a mesa da comunhão, a mesa da restauração, a mesa do amor, a mesa da união, por outras mesas. Cuidado com as mesas que você senta. Tem muita gente deixando a mesa de sua casa para estar em mesas de desunião, em mesas de adultério, em mesas de traição. Nós precisamos rever os nossos conceitos.
para onde nós estamos caminhando. Tem muita gente usando a desculpa do tempo. É porque eu não tenho tempo. Não. Essa desculpa revela o valor que a mesa tem para você. Eu ouso dizer que o tempo que você dá à mesa revela o amor e o valor que você dá à sua família. Eu vou repetir. O tempo que você gasta à mesa revela o valor e o amor que você tem pela sua família. Jesus amava estar à mesa. Jesus se alegrava. O texto que nós tomamos como base nos apresenta Jesus na casa de um homem, Simão, leproso, que a essa altura não era mais leproso, porque se fosse, ninguém estaria ali. E o texto nos diz que havia sido preparado para Jesus um jantar, um banquete, porque mesa é lugar de celebração, é lugar de receber pessoas que amamos, e é desse jantar que a gente vai tirar algumas lições. Lições para que a gente carregue em nossa vida, seguindo nesse trilho, um valor que eu e você precisamos dar, um valor imensurável que existe em estarmos diante da mesa com pessoas que amamos. Porque aqueles que encontram esse valor, que valorizam a mesa do Senhor, encontram nela honra. Esse jantar era um jantar especial. Eles estavam recebendo o Senhor Jesus. Depois das lágrimas, da morte de Lázaro, havia o sorriso da ressurreição. Depois do distanciamento de Simão por força da lepra, havia agora o jantar da comunhão. Esse jantar ele tinha o objetivo de honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É nesse jantar que Maria entrega o que ela tem de melhor a Jesus. É nesse jantar que ela diz, eu não posso deixar passar a oportunidade de honrar o meu Senhor. Eu acabei, antes de estar aqui, de fazer uma visita à família dos nossos queridos Mauro e Keila. Aniversário de 80 anos de sua avó, e eu fui lá levar uma palavra. E meu coração se enchia de alegria, porque eu estava vendo toda uma família reunida para honrar a vida de uma pessoa que estava ali deixando um legado. Uma pessoa que honrou esse tempo, que não abriu mão das tradições, e a família prosperou. O texto nos diz que Jesus estava reclinado à mesa. A mesa naquele tempo era consideravelmente mais baixa que a nossa. Eles ficavam meio que deitados em um divã, com a mão esquerda apoiavam o corpo, com a mão direita pegavam a comida. E é no meio dessa cena que Maria sai, e quando volta, ela volta trazendo o melhor que ela tinha, porque diz o texto que ela traz um vaso de alabastro, e nesse vaso continha um nardo puríssimo. O seu valor era estimado em 1 libra romana. Se ele valia 300 denários, havia ali 300 gramas, ou 300 ml desse produto. O equivalente a 1 ano de trabalho. Era o que ela tinha de melhor. Mulheres naquele tempo assim faziam. Elas iam comprando junto com as suas famílias, grama por grama, gota por gota, e esse objeto era guardado para o dia mais importante da sua vida, que era o seu casamento. Para ela, o dia mais importante se tornou aquele que Jesus estava reclinado à mesa. A mesa é lugar de honra. Mas a mesa também é lugar de comemoração. Eles estavam comemorando, eles estavam se alegrando pela ressurreição de Lázaro, se alegrando pela cura de Simão. Quem valoriza a mesa comemora. Para pensar se não é assim. Toda comemoração é na mesa. Aniversário, tem mesa. Natal, tem mesa. Casamento, tem mesa. Dia das Mães, tem mesa. Dia dos Pais, tem mesa. O problema é que a gente está negligenciando o dia a dia dessa mesa, deixando apenas ela para os dias de comemorações especiais, quando essa comemoração pode e deve ser diária. Isso me lembra quando o filho pródigo volta para casa, e o seu pai então manda dar uma festa, matar um novilho gordo. Se havia banquete, havia mesa. Mesa, queridos. Na mesa há sempre alegria, na mesa há sempre honra. Na mesa haverá sempre comunhão. Para um judeu, mesa é lugar de intimidade. Essa palavra tem sido extremamente falada nas igrejas.
A igreja do Senhor Jesus valoriza. Não há uma igreja no mundo que nunca tenha pregado sobre o valor que a mesa tem. Porque o Senhor Jesus é que nos instrui. Isso é como uma ordenança. E hoje o que nós vamos fazer aqui é sentarmos à mesa, partilharmos a mesa com Cristo. Esse é um valor que nós não podemos negligenciar. Jesus, quando esteve à mesa com os seus discípulos, ali na última ceia, ele estava vivendo o momento mais íntimo de sua caminhada com eles. Ele estava trocando experiências do cotidiano. Ele tinha prazer em estar juntos. A mesa, igreja, é um pretexto para a família estar reunida, para falar de coisas boas, mas também falar de coisas difíceis. Mas hoje a gente tem andado encontrando famílias que não se conhecem. Maridos que não conversam com sua esposa, esposas que não conversam com seu marido, filhos que não falam com os pais. Como pode nós estarmos deixando as nossas famílias caminharem assim? Depois a gente vai dizer, onde foi que eu errei? Aí você vai dizer, o pastor pregou isso lá atrás. Se vier falar para mim, eu digo, falei para você. Você estava nesse dia. Mas você escolheu negligenciar. Você não quis pagar um preço. Não existe família bem-sucedida sem pagar um preço. Vai ter dias que você vai precisar chegar atrasado no trabalho. Vai ter dias que você vai precisar dizer não para pessoas. Vai ter dias que você não vai para o futebol. Vai ter dias que você não vai sair com amiga. Você precisa valorizar aquilo que honra a sua casa. É isso que Jesus nos ensina. O mandamento é dele, queridos. Pesquisas apontam que a falta de diálogo é a maior insatisfação nos casamentos. Casamentos ruins, famílias se acabam, porque pessoas não conversam, não falam. Eu tenho medo de falar. Tem outros que não querem abrir seu coração, tem medo de se passar como frágeis, como delicados. Não! Não é tempo de ter medo, é tempo de abrir o coração, é tempo de falar. Mesa é lugar de espiritualidade, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de fraternidade, mesa também é lugar de servir. Tinha alguém servindo a mesa, quem é que estava servindo? Marta. Maria não, Maria é diferente. Maria gostava de aquedar-se aos pés do Senhor Jesus. Maria era daquela que gostava de ser discipulada. Marta gostava de servir. A gente precisa das Martas, mas a Marta precisa estar orientada, porque você não pode querer ser o único a servir, porque se mesa é um lugar de comunhão, todos precisam viver nesse mesmo ambiente, todos precisam servir, todos precisam partilhar, todos precisam contribuir. Jesus nos deixa essa preciosa lição, sendo Ele Deus, adorado por anjos, arcanjos e serafins. Ele é aquele que dobra os seus joelhos para lavar os pés dos seus discípulos. Se você olhar a cena da última ceia, em todo o tempo é Jesus quem serve, ninguém faz nada. Está todo mundo parado. Só Jesus está lá servindo e ensinando o valor que tem. Jesus nos ensina que na mesa há cura, aliança, comunhão, união, restauração, perdão, há tudo. Tudo acontece ali. E se há algo que você não pode negligenciar nunca mais, é a mesa, porque a mesa também é lugar de santificação. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 10, Jesus diz que aquele que já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois o mais já está limpo. Aí ele diz assim, mas não todos. Aí, acho que ele olha assim para o lado e diz, né, Judas? Aí ele chega na frente de Pedro, o que é que Pedro faz? Não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus diz assim, se eu não lavar teus pés, tu não terá parte comigo. O que eu faço agora, entenderás depois. Aí Pedro, então, não só os pés, mas os braços, a cabeça, sai lavando tudo. Pedro exagerado, né? É o Rodriguinho. É o Rodriguinho, é Pedro. Vamos mudar o nome desse menino. Queridos, mesa é lugar de santificação e o Senhor Jesus nos ensina isso. Quando na cruz do Calvário, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos mais alvos mais que a neve. Mas esse texto nos ensina que há uma parte nossa que ainda toca na terra.
É por isso que Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros, porque mesa é lugar de servir. Porque enquanto nós tocamos aqui na terra, nós ainda estamos sendo sujos pelo pecado. Mas enquanto nós estivermos cuidando um do outro, afiando um outro, amando um outro, perdoando um outro, restaurando um outro, não apontando o dedo, não julgando, mas levando amor, estaremos encontrando santificação na mesa. Mas mesa também é lugar de discipulado, viu? Semana passada a gente falou sobre isso, né? Jesus chega com os 12 na casa de Lázaro, Marta e Maria. E o que é que acontece? Marta fica lá toda agitada e Maria, ó, sentadinha, aprendendo. E o que é que ela ouviu de Jesus? Ela escolheu a melhor parte. Porque na mesa a gente discipula, na mesa a gente ensina, na mesa a gente aprende. Quando Jesus caminha com os discípulos depois da sua morte e ressurreição, no caminho de Emaús, ele vai conversando com eles durante todo o caminho e eles não entendem nada, mas quando eles sentam à mesa, Jesus parte o pão, ali seus olhos se abrem e eles entendem que estavam caminhando com o Senhor Jesus. Porque na mesa, queridos, nós conseguimos aprender que Cristo está conosco. Em João 13, 14 e 15, Jesus termina de lavar os pés dos seus discípulos e ele diz: se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, assim como vos fiz, façais vós. Façais vós. Isso é discipulado. O Senhor está ensinando como a igreja deve caminhar, como eu e você precisamos andar. Não há como ser de forma diferente, o caminho é esse. É tempo de nós nos voltarmos ao valor que a mesa tem. A mesa é lugar de reconciliação, a mesa é lugar de vida. Eu não sei como está na sua casa, mas eu quero te dizer que ainda é tempo de consertar. Jesus está te dando nessa noite a oportunidade de reconstruir a mesa da tua casa, porque maldição nenhuma vai habitar naquele lugar. A vida, renovo, reconstrução, reconciliação, união, está com você. Ele está na sua casa. Chama o Deus da mesa para sentar à tua mesa. Ele vai mudar toda a situação. Ele vai mudar a vida dos teus filhos. Ele vai mudar teu casamento. Ele vai mudar a tua história. Chama Deus para a mesa da tua empresa, para a mesa de reunião. Chama sem medo. É preciso falar, conhecer, não ficar lá escondido. Deus tem algo poderoso para dizer, porque essa é uma tradição que não pode morrer. A tradição, queridos, ela fala de quem nós somos, ela nos traz uma consciência coletiva, a tradição reforça a nossa conexão familiar, a tradição leva pessoas a se comprometerem uma com as outras, a tradição renova o elo positivo entre pais e filhos, a tradição ela é passada de geração em geração. Mas o que é que a gente está vendo nesses dias? Filhos que não seguem mais a tradição dos seus pais, porque as tradições estão se acabando na sua casa. Os filhos de antigamente gostavam de se vestir como seus pais, não era assim? E os filhos de hoje em dia se vestem como TikTok. Não se há mais prazer em ser igual aos nossos pais, multiplicar as tradições da nossa casa, da nossa família. Eu e você, como povo de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, nós temos a obrigação, nós temos o dever, se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos o dever de multiplicar valores eternos do reino de Deus. Se Jesus fazia assim, quem sou eu para fazer diferente? Quem sou eu para achar que vou conseguir conduzir algo de outra maneira? Famílias bem-sucedidas passam pelo valor da mesa. Se você não tem essa tradição, é tempo de restaurar. Imagine se você fosse convidada para ir a um jantar no Palácio de Buckingham. Olha que chique, você ia na hora. Honrado, você ia se sentir feliz, estar ali frente ao rei, à rainha, né, tirando foto, ia ser selfie para tudo que era lado. Porque as pessoas hoje em dia tudo é selfie, né? Não ia deixar o celular fora da mesa, né? Mas valor maior do que esse, valor inestimável, é o de você poder
todos os dias estar com pessoas com que você ama. Você sabe o que é riqueza? É sentar à mesa com a sua família todos os dias. Essa é a maior riqueza que Deus pode te dar. Atrasa um negócio, atrasa uma reunião, deixa de lado outras coisas, mas valoriza, mostra para os seus filhos que eles são a peça mais importante. Mostra para o seu cônjuge que ela é a peça mais importante. Valoriza, valoriza, valoriza. Mas para finalizar, mesa é lugar de aliança. Há uma aliança inquebrável na mesa. O Senhor Jesus, em Mateus 26, do verso 26 ao 28, ele diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Igreja, 2000 anos depois, nós estamos sentando à mesa com o Senhor Jesus, numa aliança que é inquebrável, numa aliança que vai nos conduzir da terra ao céu, onde nós estaremos sempre glorificando ao Senhor. Essa mesma aliança que nós temos com Cristo precisa ser multiplicada no dia a dia da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O ritual da mesa, ele quebra distância e ele traz aproximação. Como anda a sua mesa? Como anda a espiritualidade da sua casa? Se mesa é lugar de comunhão, de oração, se mesa é lugar de ensino, se mesa é lugar de restauração, se mesa é lugar de reconciliação, como anda o valor que você tem dado a ela? Se a sua família precisa, hoje é o dia. Quando você sair por essas portas, você vai se lembrar do que o pastor disse. Você não sairá daqui sem essa certeza, sem esse valor no seu coração. Vamos ficar de pé, igreja, por favor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Porque hoje o Senhor nos chama para estarmos à mesa. Mas por vezes, Senhor, nós negligenciamos a Tua mesa. Demos mais valor a amigos, demos mais valor a saídas, momentos, a festas. Deixamos de lado pessoas que mereceriam a nossa presença, a nossa comunhão, o nosso amor. Falhamos, Senhor, e por vezes falhamos. Mas cremos que hoje, com uma mensagem que nos traz, que nos recobra, que nos leva a nos sentarmos à mesa. Hoje, nessa noite, onde partilharemos da mesa com o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que fizemos negligência ao Teu chamado, que não fomos fiéis a essa verdade, que deixamos de lado esse mandamento, que não o tomamos como valores eternos, meu Pai. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, porque a Tua mesa é lugar de reconciliação. Se há alguém que precisa pedir perdão na sua casa, se há alguém que precisa olhar nos olhos de alguém, que seja nessa noite, Senhor, liberado sobre o seu coração essa palavra, porque esta pessoa estará sentando à mesa com aquela que um dia lhe feriu, com aquela que um dia ela feriu, para, olhando nos seus olhos, encontrar a mesa da reconciliação. Mas também essa pode ser a mesa da saudade, Senhor. E hoje, Senhor, essas pessoas sentarão a essa mesa para, em oração, agradecer a Ti pelo tempo que tiveram a presença daqueles que já partiram, que hoje não estão mais lá, mas essa mesa será transformada numa mesa de alegria, porque a Tua presença está lá, porque os nossos corações, Senhor, estão sendo
transbordados nesse momento, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e o Senhor está invadindo cada mente, o Senhor está invadindo cada coração, o Senhor está renovando cada vida. E estas pessoas que um dia chegaram aqui sem olhar para o valor da mesa, sem olhar para os valores do reino, hoje estarão sendo transbordadas da Tua presença. Age com o Teu poder, Senhor, age com a Tua graça infinita e faz grandes coisas acontecer. Visita cada lar, Senhor, vai com o Teu poder em cada casa representada aqui nessa noite. Chega com a Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Tu és o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, aquele que leva a paz a cada casa, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa provisão, Tu és o Senhor eterno e todo-poderoso, e a Ti nós confiamos as nossas casas, a Ti nós confiamos as nossas famílias, e nós Te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor derrame do Teu amor em cada lar aqui presente, que o Senhor visite o coração de cada filho que está aqui ou que não está, que o Senhor visite o coração de cada pai, de cada mãe, de irmão, que o Senhor esteja preparando uma mesa para que nós possamos comemorar com os que amamos, para que nós possamos nos alegrar com aqueles que estão